A modelo Linda Evangelista está como ela própria descreve, brutalmente desfigurada na sequência de... Dizem que a beleza envolve sofrimento, mas em Hollywood, por vezes isso transforma-se num autêntico filme de terror. E dos grandes. Desde caras completamente congeladas até lábios que poderiam ser as estrelas do seu próprio filme, estas celebridades levaram o conceito de envelhecer com graciosidade um bocadinho longe demais. Mas o que acontece realmente quando a procura pela perfeição vira um desastre plástico? Apertem bem os cintos, porque vamos mergulhar no mundo selvagem das cirurgias estéticas que correram mal, onde a fama, os filtros e os enchimentos se cruzam com o arrependimento, o drama e uma dose massiva de botox. Número 1. Linda Evangelista, a supermodelo que foi destruída por um pesadelo de congelamento de gordura. Um dos rostos mais bonitos do mundo, completamente arruinado por uma máquina de congelar gordura. E isso não é o slogan de um filme de terror de ficção científica, embora pareça mesmo. É a realidade chocante da Linda Evangelista, a supermodelo que noutros tempos dominava todas as passarelas desde Paris até Milão. Nos anos 90, a Linda não era apenas bonita. Ela era a própria beleza em pessoa. Ela disse aquela frase famosa: "Nós não saímos da cama por menos de $10.000 por dia." E ela dizia-o muito a sério. A estrutura óssea dela era tão perfeita que parecia capaz de cortar vidro. O olhar dela conseguia silenciar uma sala inteira. E o nome dela era sinônimo de perfeição, até que um dia, perseguir essa mesma perfeição tornou-se a sua maior desgraça. Em 2015, a Linda experimentou o que parecia ser um tratamento milagroso, o Cool Sculpting, um procedimento da moda para congelar gordura que prometia derreter aquela gordura teimosa. Mas em vez de a emagrecer, aquilo fê-la inchar de uma forma descontrolada. O efeito secundário raro, hiperplasia adiposa paradoxal, fez com que as áreas tratadas, o queixo, o maxilar e as coxas, ficassem maiores, mais duras e deformadas. Imaginem só pagar milhares de dólares para congelar gordura e acabarem por parecer que alguém vos insuflou com uma bomba de ar. Esse foi o pesadelo da Linda tornado realidade. Outrora a deusa da Versace e da Chanel, ela retirou-se dos olhares do público, escondendo-se atrás de lenços e óculos de sol. Os tabloides especulavam loucamente: teria ela envelhecido mal? Teria se tornado uma reclusa? Ninguém sabia que atrás de portas fechadas ela estava a travar uma batalha contra uma dor imensa, tanto física como emocional. As cirurgias de correção falharam, e os espelhos tornaram-se os seus inimigos. Em 2021, a Linda quebrou finalmente o silêncio. Com uma confissão de partir o coração: estou brutalmente desfigurada. Não foi apenas uma confissão de beleza, foi uma verdadeira revolução. A mulher que em tempos definiu os padrões impossíveis da moda tinha se tornado a sua crítica mais poderosa. Ao falar abertamente, ela expôs o lado negro da indústria bilionária da beleza, os riscos que nenhuma revista de luxo alguma vez imprime nas suas páginas. Hoje, a Linda Evangelista apresenta-se não como um ícone caído, mas como uma guerreira da verdade, lembrando-nos que até as supermodelos podem ficar com cicatrizes na procura pela perfeição. E que por vezes a coisa mais corajosa que uma mulher pode fazer é simplesmente voltar a dar um passo em direção à luz. Número 2. Melanie Griffith, a boneca de Hollywood que derreteu sob as luzes da ribalta. Lá nos anos 90, a Melanie Griffith era a namoradinha suprema de Hollywood, radiante e sedutora, e com um glamour natural. O sorriso dela vendia bilhetes de cinema, o charme dela roubava cenas, e a sua beleza parecia intemporal. Mas na terra do cinema, o intemporal vem muitas vezes acompanhado de uma agulha. A pressão para se manter perfeita sussurrava mais alto do que os aplausos, e a Melanie decidiu combater a idade de frente com botox, enchimentos e apenas alguns retoques. Depois veio o ponto de viragem, aquele suspiro de choque de Hollywood. Os fãs começaram a notar a mudança.
O rosto que antes brilhava com emoção, de repente, parecia congelado, brilhante e quase feito de cera. Os críticos diziam que ela tinha ido longe demais. Os tabloides chamavam-lhe uma tragédia. A própria Melanie confessou mais tarde: "Eu não percebi o quão mal estava até as pessoas dizerem: 'Oh, meu Deus, o que é que tu fizeste?'" Esse foi o brutal abre-olhos. O momento em que o sonho de Hollywood se transformou num pesadelo de laboratório de estética. Para mérito dela, a Melanie não se escondeu. Ela enfrentou a situação com humor, procurou ajuda para reverter os danos e assumiu a sua história. Hoje ela é a prova de que, mesmo que não consigas voltar atrás no tempo, ainda podes rir dos teus erros, rugas, enchimentos e tudo o resto. Número 3. Donatella Versace, a rainha da moda que derreteu na sua própria obra-prima. A primeira vez que a Donatella Versace pisou a passadeira vermelha, parecendo uma estátua de cera viva, a internet quase foi abaixo. As pessoas não sabiam se haviam de aplaudir a ousadia ou ligar para o Madame Tussauds para ver se uma das figuras tinha fugido. Outrora, o auge do luxo italiano, a Donatella, com o seu cabelo platinado bronzeado profundo e olhar sensual, tornou-se notícia pelas piores razões. A estilista que se desenhou a si própria. Após a morte do Gianni Versace, a Donatella assumiu o império e durante anos manteve-o deslumbrante. Mas a perfeição na moda, depressa, passou para o seu próprio reflexo. O que começou como um ajuste subtil, um pequeno lifting aqui, um toque de botox ali, transformou-se numa bola de neve, de transformação total. A rainha da alta costura tornou-se lentamente na sua própria tela. Pele esticada, lábios preenchidos, olhos puxados e um brilho tão liso que ofuscava as luzes da Passerelle da Versace. No entanto, através da tempestade de memes, críticas e piadas de boneca de plástico, a Donatella nunca pestanejou. Talvez, literalmente, nem conseguisse. Em vez disso, ela assumiu a postura com estilo, apropriando-se de cada centímetro da sua evolução. "Eu não estou aqui para parecer natural", gritava o visual dela. "Eu estou aqui para parecer Versace. E honestamente, missão cumprida." Num mundo aterrorizado com o envelhecimento, ela transformou a perfeição artificial em arte de topo, sem pedir desculpas, inesquecível e completamente icônica. Número 4. Kenny Rogers, a lenda da música country que piscou e perdeu a masculinidade. Quando o Kenny Rogers entrou em palco com os olhos tão esticados que pareciam permanentemente surpreendidos, os fãs engasgaram-se de choque mais alto do que em qualquer concerto dele. A lenda de barba prateada que outrora cantou "Tens de saber quando manter as cartas", claramente não soube de todo quando parar com o botox. O homem que definiu o charme rústico e o carisma fumegante do Sul trocou a sua frieza de cowboy por um lifting facial de Hollywood brilhante e excessivamente esticado. De repente, o jogador parecia ter perdido completamente a aposta, ficando com um aspecto irreconhecível. Nos finais dos anos 90, sob as luzes cegantes da fama, Kenny decidiu lutar contra o próprio tempo. Um pequeno ajuste aqui, um toque ali. O que poderia correr mal? Absolutamente tudo. A cirurgia deixou os seus olhos excessivamente puxados, as sobrancelhas arqueadas demasiado alto e o seu rosto, outrora curtido pelo tempo, perturbadoramente liso. Desapareceu a garra, o calor humano, a alma. Os fãs não choraram pelo homem, mas sim pelo rosto. Aquele visual inconfundível. Aquele olhar que outrora contava histórias profundas de desgosto e uísque sob luzes de neon. Para seu crédito, Kenny admitiu mais tarde que não foi a sua melhor decisão, brincando que sentia falta dos seus velhos olhos caídos. Mas, por trás do humor, escondia-se um arrependimento genuíno. O ícone da música country, que tinha cantado sobre saber quando desistir, aprendeu essa lição da maneira mais difícil, sob o bisturi impiedoso de um cirurgião. Ainda assim, com lifting ou sem lifting, a sua voz permaneceu dourada e o seu encanto intemporal.
E embora o seu reflexo possa ter mudado drasticamente, Kenny Rogers permaneceu o que sempre foi uma lenda que apostou alto, mesmo com a própria cara. Número 5. Brigitte Nielsen. A deusa amazônica que lutou contra o tempo e acabou por perder a batalha para o seu próprio rosto. No momento em que Brigitte Nielsen apareceu na televisão parecendo mais uma versão gerada por computador de si mesma do que a bomba sensual feroz do Rock 4, os queixos caíram por toda a Hollywood. A guerreira loira de 1,85 m, que outrora roubava as atenções com pura força e beleza, transformou-se numa lição ambulante sobre o que acontece quando o bisturi se torna o teu estilista. Suas maçãs do rosto esculpidas estavam agora lisas como mármore polido. Os seus olhos impetuosos, puxados mais esticados do que a pele de um tambor. Brigitte não tinha apenas envelhecido, ela tinha se editado a si mesma. Aos 44 anos, convidou as câmaras para acompanhar a sua maratona de remodelação total. Liftings faciais, botox, preenchimentos labiais, cirurgias às pálpebras e tudo mais. O resultado foi no mínimo intenso e chocante. A sua pele parecia selada a vácuo, as suas feições esticadas até uma perfeição quase de desenho animado. A mulher que outrora lutou pelo coração de Sylvester Stallone parecia agora estar a lutar contra o seu próprio reflexo no espelho. No entanto, Brigitte insistia que estava feliz, exibindo aquele sorriso cirurgicamente renovado e declarando que a beleza era a sua escolha independentemente do que os críticos dissessem. Ainda assim, os fãs não conseguiam deixar de se perguntar: terá a obsessão de Hollywood pela juventude eterna levado a estrela longe demais? Ou seria esta a sua própria versão de empoderamento escrita em silicone e pontos de sutura? De qualquer forma, a sua história prova uma coisa: na luta brutal contra o tempo, ninguém consegue sair sem rugas ou cicatrizes. Então, o que acham reinvenção, ousada ou beleza, que foi longe demais? Cliquem em subscrever e digam-nos a vossa opinião, antes que a próxima transformação nos choque a todos novamente. Número 6. Joan Van Ark, a rainha das novelas que derreteu sob o sol impiedoso de Hollywood. Quando Joan Van Ark entrou no 40º aniversário de Knots Landing, parecendo uma estátua de cera, deixada demasiado perto de uma lâmpada de aquecimento, a internet não sabia se havia de aplaudir, chorar ou chamar um escultor. A estrela outrora radiante de Dallas e Knots Landing, a mulher que definiu a elegância e o drama televisivo nos anos 80, tornara-se quase irreconhecível. Os fãs pestanejaram 2 vezes, sussurraram: é mesmo ela. E de repente, perceberam que perseguir a juventude eterna pode transformar até a realeza de Hollywood num conto de advertência. Começou de forma bastante inocente, uma pequena operação ao nariz no início dos anos 90. Mas um ajuste levou a outro. Cirurgia às pálpebras, liftings, botox, peelings químicos, até que o seu rosto, outrora suave e radiante, ficou esticado e pálido com os olhos encovados e tensos. A rainha das lágrimas do horário nobre tinha trocado a emoção pela rigidez. Ela não parecia mais jovem. Parecia apenas diferente. Nos anos 2000, os críticos chamavam-lhe o rótulo de aviso de Hollywood. E até as câmaras pareciam sentir falta do brilho natural que ela outrora carregava sem qualquer esforço. Joan nunca confirmou nem negou as suas cirurgias, mantendo a sua postura mesmo enquanto as manchetes gritavam. Ainda assim, o seu reflexo contava a história melhor do que qualquer citação alguma vez poderia. Numa cidade que venera a juventude, Joan Van Ark tornou-se a lembrança que ninguém pediu para ver. Podes tentar fugir à idade, mas apenas até o espelho te apanhar. Número 7. Lisa Rinna, a mulher que transformou uma má decisão labial numa lenda de Hollywood. No momento em que Lisa Rinna sorri, já sabes qual é a piada. Aqueles lábios chegam 5 segundos antes dela entrar na sala. Mas, muito antes de se tornarem ícones da cultura pop, foram o resultado de uma decisão arriscada que a seguiria durante décadas.
Nos seus 20 anos, no auge da sua beleza, a estrela da série escolheu preenchimentos labiais de silicone permanente, pensando que estava apenas a melhorar a perfeição. Em vez disso, ela criou acidentalmente um dos contos de advertência mais reconhecíveis de toda a indústria de Hollywood. No início, os lábios eram ousados, sexy, inesquecíveis. Depois, o tempo fez o que o tempo faz sempre. O silicone endureceu, deslocou-se e deixou a boca dela irregular e visivelmente distorcida. Durante mais de 25 anos, Rina viveu com as consequências sorrindo em talk shows, passadeiras vermelhas e piadas intermináveis sobre o seu rosto. Seguiram-se botox e preenchimentos implantes mamários, e os críticos alegaram que ela tinha cruzado a linha do glamouroso para o exagerado. O clímax chegou quando Rina finalmente admitiu a verdade. Alguns preenchimentos foram um erro, e ela teve de dissolver partes deles. No entanto, aqui está a reviravolta. Lisa Rinna recusa-se a fazer-se de vítima. Ela assume tudo. Ela brinca com isso. Ela construiu uma marca inteira à volta desses lábios infames. Numa cidade que vive completamente aterrorizada por falhas, a Rinna transformou as suas na sua maior fama. Quer a amem ou gozem com ela. Uma coisa é absolutamente clara: ela não permitiu que o arrependimento estético a silenciasse. Pelo contrário, ela fez disso a sua afirmação mais ruidosa e marcante. Número 8. Goldie Hawn, a menina bonita da América, que enfrentou o lado mais sombrio da eterna juventude. Naquela noite em que Goldie Hawn entrou na cerimônia dos Oscars com um ar mais surpreendido do que propriamente entusiasmado, toda a Hollywood ficou coletivamente gelada. Aquela mulher outrora famosa pelo seu riso contagiante, pelos olhos brilhantes e pelo seu charme descontraído, apareceu de repente rígida, inchada e quase irreconhecível aos olhos de todos. Os fãs não perguntavam com quem ela estava. Eles perguntavam preocupados o que lhe tinha acontecido. A eterna rapariga solar da América tinha tropeçado no território sombrio e perigoso do excesso de correção estética. Durante décadas, a Goldie foi a própria definição de beleza natural, descomplicada, brincalhona e com um espírito sem idade. Mas, à medida que os anos passavam e os holofotes se recusavam a diminuir, alegados pequenos retoques começaram a infiltrar-se subtilmente. Um pouco de botox aqui, preenchimentos acolá e talvez um estiramento facial demasiado entusiasta à volta do maxilar e dos olhos para tentar parar o tempo. O resultado final foi um rosto que lutava visivelmente para acompanhar a alegria genuína que ela ainda irradiava no seu interior. Seus olhos, outrora expressivos, pareciam agora permanentemente arregalados, o seu sorriso estava mais tenso e as suas feições, estranhamente remodeladas, perdendo a suavidade original. Vários especialistas especularam sobre cirurgias às pálpebras e preenchimentos dérmicos, mas a Goldie nunca alimentou esse drama, nem os boatos. Em vez disso, ela continuou a rir, continuou a falar abertamente sobre o envelhecimento. E relembrou a todas as mulheres que não deviam temer ficar mais velhas, mesmo que o seu próprio reflexo gerasse tanto debate público. Ironicamente, a estrela que nos ensinou a não levar a vida demasiado a sério, tornou-se um lembrete vivo de que perseguir a juventude com demasiada força pode roubar o próprio calor humano pelo qual as pessoas se apaixonaram inicialmente. Ainda assim, a Goldie Hawn permanece exatamente isso, a Goldie, alegre e destemida, e a prova viva de que, mesmo quando o rosto muda drasticamente, o verdadeiro brilho de uma estrela nunca se apaga. Número 9. Mickey Rourke. O bad boy que abriu caminho à punhada para fora da perfeição e do estereótipo de galã. No momento em que Mickey Rourke regressou a Hollywood com um aspecto inchado brilhante e mal se conseguindo reconhecer, o público não pestanejou. Eles ficaram a olhar fixamente em choque. Este tinha sido, noutros tempos, o rebelde perigosamente bonito de 9 semanas e meia.
Um homem cujo rosto marcado definia a masculinidade crua e irresistível da época. Agora, o seu reflexo parecia o rescaldo de uma luta violenta que nunca tinha realmente acabado. E, de certa forma, essa luta nunca tinha terminado mesmo. No início dos anos 90, o Rourke afastou-se da representação e entrou no boxe profissional, trocando cenários de cinema por murros reais. E o ringue foi absolutamente implacável com ele. Narizes partidos, maçãs do rosto esfaceladas e lesões repetidas forçaram-no a submeter-se a múltiplas cirurgias reconstrutivas dolorosas. Mas o verdadeiro dano veio mais tarde. O Mickey admitiu abertamente que escolheu o cirurgião errado. O que era suposto reparar o seu rosto acabou por remodelá-lo lentamente até ao ponto de ficar irreconhecível. Juntem a isso botox, preenchimentos e vários retoques cosméticos, e o antigo galã de Hollywood tornou-se uma manchete de aviso. No entanto, aqui está a reviravolta da história. A alma de um artista não pode ser alterada cirurgicamente. O seu regresso triunfante no filme O Wrestler deixou os críticos estupefactos e provou que o seu talento continuava afiado como uma lâmina. A fama não o destruiu, mas deixou-lhe cicatrizes profundas. Num mundo obcecado por rostos bonitos, em detrimento do talento, quanto é que vocês arriscariam para se manterem relevantes? Subscrevam o nosso canal e fiquem conosco, porque a próxima história pode mudar para sempre a vossa forma de ver a beleza. Número 10. Suzanne Somers, a queridinha da televisão que esticou a corda da juventude um pouco longe demais. No momento em que a Suzanne Somers apareceu com o maxilar mais esticado que um tambor e um sorriso que mal se movia, os fãs tiveram de olhar duas vezes para acreditar. Esta era a Chris Snow, a loira vivaz e efervescente, adorável da série Three's Company. Uma mulher outrora conhecida pelo seu brilho natural e charme de rapariga do lado. Mas Hollywood tem uma regra cruel: mantém-te jovem ou desaparece. E a Suzanne, bem, ela escolheu combater o envelhecimento de frente, utilizando a ciência, suplementos aos montes e um cirurgião na marcação rápida do telemóvel. De início, as pessoas pensavam que o seu visual jovial vinha das hormonas de uma vida saudável e das suas famosas rotinas de bem-estar. Depois, a verdade veio lentamente à tona. O botox congelou-lhe a testa, os preenchimentos remodelaram os seus lábios e as cirurgias faciais puxaram-lhe a pele de tal forma que as suas expressões lutavam para se manifestar. O nariz parecia mais largo, os olhos menos expressivos, e aquele calor que o público tanto adorava parecia ter ficado aprisionado atrás de uma máscara de perfeição cosmética. Esse foi o ponto de viragem quando o combate ao envelhecimento cruzou a linha e entrou no território do excesso de correção. Suzanne admitiu mais tarde que tinha alguns arrependimentos, mas nunca pediu totalmente desculpa pelas suas escolhas. Em vez disso, defendeu-as como parte da sua filosofia pessoal, assumindo o controle do envelhecimento nos seus próprios termos. Ironicamente, a mulher que pregava a saúde natural tornou-se um dos exemplos mais falados em Hollywood sobre o excesso de procedimentos estéticos. Ainda assim, a Suzanne Somers recusou-se a desaparecer silenciosamente. Ela continuou a escrever, a falar e a inspirar os fãs a viverem a vida com audácia. A história dela prova uma coisa importante na batalha contra o tempo: nem mesmo o otimismo consegue sempre salvar o rosto, mas pode certamente salvar o espírito. Hollywood ensina-nos uma lição brutal e inevitável. Podem colocar um filme em pausa, mas não conseguem colocar o tempo em pausa. Desde rostos congelados a confissões cheias de arrependimento, estas estrelas jogaram com a beleza e pagaram um preço alto. Digam-nos, acham que valeu a pena? Coloquem gosto, subscrevam e fiquem atentos, porque a próxima verdade pode bater ainda com mais força.